Olá, nós estamos entrando na penúltima semana desse curso de Introdução à Química Quântica. Nessa semana nós vamos falar da parte eletrônica da fusão de onda. Nós vamos chegar nos orbitais moleculares e nós vamos focar especificamente em moléculas de atômica, embora o conteúdo dessa semana vai ser bastante geral, exceto pela questão da simetria, que nós vamos, nesse caso, tratar especificamente de moléculas de atômicas. Nós temos aqui o primeiro núcleo, o segundo núcleo, então nós temos dois núcleos, N1 e N2, teríamos duas coordenadas nucleares, R1 e R2, mas nós transformamos isso, já fizemos isso, na coordenada do centro de massa e na coordenada relativa que a gente chamou de R. Então a gente vai trabalhar especificamente essa coordenada relativa. E nós temos M elétrons. Portanto, nós vamos estar falando de uma coordenada relativa entre os núcleos e N coordenadas dos N elétrons. Nós já colocamos, na semana passada, a newtoniana desse problema, está aqui, só estou repetindo. Essa é a energia cinética dos elétrons. Aqui nós temos a interação coulombiana entre os elétrons e os núcleos. Aqui a interação coulombiana entre os elétrons. Aqui a interação coulombiana entre os dois núcleos, que depende da distância entre eles. E aqui a energia cinética dos núcleos. A função de onda, então, vai depender das N coordenadas eletrônicas e a coordenada do núcleo. E aqui está a equação de Schrödinger para esse problema, sem considerar spin no referencial do centro de massa. Nós discutimos na semana passada uma aproximação muito importante em mecânica quântica, que é a aproximação de Born-Oppenheimer, onde eu escrevo esta função de onda, autofunção da hamiltoniana, como sendo uma parte eletrônica que depende parametricamente da distância entre os núcleos e uma função de onda nuclear que depende da distância entre os núcleos, obviamente. O que mencionei e repito aqui é que, nesse caso, nós estamos obtendo uma função de onda eletrônica para cada distância r, e caímos nessa primeira equação, e com isso nós obtemos uma energia, considerando esse conjunto de interações para cada distância r, e aí nós vamos e utilizamos essa energia, que é uma curva de potencial, como função de r, para obter as autofunções nucleares. E nós vimos na aula passada o desenvolvimento dessas autofunções nucleares e fizemos uma série de aproximações e discutimos os aspectos rotovibracional de moléculas diatômicas para o estado fundamental. O que nós vamos fazer agora é trabalhar esta equação, ou seja, da parte eletrônica. Então eu vou tentar obter uma autofunção de uma hamiltoniana para um determinado valor de R. E esse é o trabalho que nós vamos fazer, então, ao longo desta semana. Obviamente não é um trabalho trivial, mas tem que ficar muito claro que nós estamos partindo da aproximação de Born-Oppenheimer e obtendo uma função de onda para cada valor de R. Com isso, nós vamos obter essas curvas para diferentes estados. Isso quer dizer que essa função depende do estado que eu estou trabalhando. Então, vamos focar principalmente no estado fundamental. A gente vai tentar, nesse curso, com tempo reduzido, comprimido, nós vamos tentar entender melhor a questão do estado fundamental. Mas ficando claro que nós podemos aqui utilizar essa metodologia para obter também estados excitados. Nós vamos também, em primeiro momento, olhar o estado fundamental, o que a gente chama de posição de equilíbrio, ou seja, no mínimo da curva, dessa curva de energia eletrônica. Para fazer isso, nós precisamos olhar alguns conceitos relacionados com simetria de moléculas diatômicas. Nós vimos para o átomo de hidrogênio como era importante olhar essa relação de comutação entre a hamiltoniana e a L2, e também entre a hamiltoniana e a LZ.
que significava que a função de onda, autofunção da hamiltoniana, escrevendo ela em coordenadas esféricas para o átomo de hidrogênio, era a autofunção simultânea da hamiltoniana, do operador L2 e do operador Lz. Isso foi uma chave para resolver o problema e é decorrência do fato que o átomo de hidrogênio tem uma simetria esférica. No referencial de centro de massa, o elétron, o potencial, depende apenas do módulo da coordenada R. Bom, isso vale, essa questão de olhar quem comuta com a hamiltoniana, vale para moléculas em geral. Ou seja, a primeira pergunta que a gente faz quando trata o problema de mecânica quântica é: quem comuta com a hamiltoniana? E nós vamos ver que a hamiltoniana comuta com o operador de simetria. Portanto, esses operadores de simetria são muito importantes para a mecânica quântica. Quais são as operações de simetria que nós temos em moléculas diatômicas? Vou voltar para aquela figura inicial. Se eu girar esse problema em torno do eixo Z, eu não vou estar mudando absolutamente o problema, daqui é hamiltoniana. É fácil de ver que eu posso girar em torno de Z, que a interação coulombiana entre os núcleos não muda, e a interação coulombiana entre os elétrons e entre os elétrons de cada núcleo não muda. Então essa hamiltoniana não muda. Significa que eu posso girar em torno do eixo Z. Uma outra operação de simetria que a gente tem apenas para moléculas homonucleares é a operação de inversão. Se eu tiver um núcleo 1 igual ao núcleo 2, por exemplo, 2 átomos de nitrogênio, eu posso fazer uma operação de inversão que leva em determinado ponto uma coordenada R para menos R sem mudar o problema. Então, para moléculas diatômicas, eu tenho duas operações de simetria importantes. Uma é esse girar em torno do eixo Z, que está relacionado com o operador Lz, e a segunda, apenas para diatômicas ou mononucleares, é a operação de inversão. Então, nós temos aqui que a hamiltoniana de molécula diatômica, vamos agora escrever explicitamente, eu estou com diatômicas. Essa hamiltoniana, seja ela homonuclear ou não, comuta com o operador Lz. Isso é muito importante. Isso quer dizer que a função de onda de RU dos N elétrons e do núcleo, independente da aproximação de Born-Oppenheimer, vai ser a autofunção simultânea da hamiltoniana e do operador Lz. Bom, isso nos dá um bom número quântico, que é o número quântico M, que a gente vai chamar de lambda em moléculas. É assim que se faz. E quando não M, mas a gente chama de lambda, for igual a zero, os orbitais vão ser orbitais sigma. Quando lambda for igual a 1, nós teremos os orbitais π. Quando lambda é igual a 2, nós teremos os orbitais delta. Vocês já estão acostumados a ver. Agora vocês estão vendo por que a gente consegue classificar esses orbitais dessa maneira. Que o hamiltoniano comuta com o operador Lz. Agora, para moléculas homonucleares, nós temos uma operação adicional. Então, vou colocar aqui agora a fronteira de moléculas homonucleares. Eu tenho que a hamiltoniana comuta com o operador de inversão. O que faz o operador de inversão em cima, por exemplo, do orbital 1? Vou botar I1, por exemplo. Eu tenho a função de onda R1, Rn e R. Ele vai me levar a coordenada R1 da coordenada menos R1. E isso pode me dar mais ou menos psi de R1, RNR. Basta pegar o módulo ao quadrado dessa função que a gente vai ver isso. Significa que o alto valor do operador I é mais ou menos. Então eu vou ter um alto valor mais
A função então vai ser par, quer dizer, eu troco, eu faço a inversão dessa coordenada desse orbital e não muda nada. Então a gente chama isso como função par. Na verdade, esse termo foi criado em alemão e Gerade, eu não sei se é aqui com R ou com H, mas a gente chama ela de G, de Gerade. E quando é menos, a gente tem uma função ímpar, que vai ser Ungerade, e a gente chama isso de U, função U. Então, quando eu tenho moléculas homonucleares, eu tenho mais um classificador, que é o mais G e o menos U. Então, esse orbital sigma se desdobra em dois orbitais. O sigma G, que é par, e o sigma U, que é ímpar. O orbital π se desdobra em dois orbitais, o πg e o πu. E o orbital delta passa a poder, tem a classificação ΔG e ΔU. A palavra se desdobrar talvez seja não totalmente correta. O correto é que moléculas nucleares têm simetria de inversão e a gente pode classificá-las dessa forma. Sendo lambda igual a zero, eu tenho orbitais do tipo sigma G e sigma U, lambda igual a 1, tipo πg e πu, e lambda igual a 2 igual a ΔG, ΔU. Então, essa questão da simetria ela é importante também para moléculas poliatômicas. Eu não vou entrar nisso, mas porque a gente não tem tempo nesse curso, mas a gente chama essa área de teoria de grupos e olhar quais são os operadores de simetria que comutam com a hamiltoniana. A gente então diz que isso chama-se teoria de grupos. É muito fundamental e vai nos dar os classificadores, quer dizer, o que a gente chama, entre aspas, de bons números quânticos. E é isso que a gente faz sempre que a gente começa a trabalhar com um problema de moléculas poliatômicas. Aqui, por exemplo, eu tenho a água. Na água eu tenho um eixo de rotação, aqui está o eixo Z. Vou botar o eixo Z aqui, né, para a gente poder... Aqui está o oxigênio, aqui estão os dois hidrogênios, e eu posso rodar de π, que não muda nada. A gente não vai mudar absolutamente nada na hamiltoniana da molécula de água. Então ele comuta. Esse operador C2, né, a rotação de 2π sobre 2, leva a molécula da água à mesma configuração. Da mesma maneira que eu tenho um plano vertical que corta um plano de inversão vertical, que fica no plano do H2O, e um outro plano que fica perpendicular a esse plano, onde estão os três átomos. Por exemplo, nessa molécula de SF6, aqui está o eixo Z, eu posso rodar de π sobre 2π sobre 4, tanto de π sobre 2. Eu posso rodar de 90 graus. Aqui é o eixo Z, se eu rodar de 90 graus, então a gente tem esse eixo de rotação, que vai comutar com a hamiltoniana. Esse operador de rotação vai comutar com a hamiltoniana. E tem vários planos que também de inversão que também tem essa propriedade de comutar, cujo operador tem essa propriedade de comutar com a hamiltoniana. Então eu vou ter outros bons números quânticos. Então essa área, né, de teoria de grupos, essa busca de operadores de simetria que comutam com a hamiltoniana, nos leva então a toda uma classificação molecular que a gente utiliza e que é muito importante.